Olá, espero que você esteja bem, que a tua família também, que todos estejam bem. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo lançar aqui para poder nos alimentarmos devocionalmente. É um vídeo que vai sair diariamente, de segunda a sábado, com exceção do dia de domingo, porque no dia de domingo eu espero que você se alimente dos nossos exercícios devocionais que vão consistir da Escola Bíblica Dominical e também do culto solene, tá bom? Então vamos lá, nosso primeiro exercício devocional será feito no Salmo 1, tá bom? E eu vou tentar me esforçar para que a gente não tenha uma duração superior a 10 ou 12 minutos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos proceder à leitura. Diz assim o texto, ó: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ok, vamos lá. O texto começa com essa palavra aqui, bem-aventurado. E é uma palavra que nós poderíamos traduzi-la também como algo assim de mais que feliz, ou bem feliz, algo que aponta para a questão da felicidade. Então o texto está falando justamente a respeito disso, sobre ser feliz, né? Então é esse o tema da nossa devocional hoje, é o caminho da felicidade. Então nós vamos dividir a abordagem desse texto em duas partes, tá bom? Nós trataremos da primeira parte hoje, e no vídeo que vai ser disponibilizado na terça-feira, nós trataremos da segunda parte. Vamos lá então. Questões introdutórias. Antes da gente entrar no texto em si, a gente precisa entender uma questão sobre felicidade. E eu espero que você esteja sentado, bem confortável e seguro na cadeira, pois vou te dizer algo que você talvez não esteja acostumado a ouvir e vai estranhar bastante, talvez. É que você não tem direito a ser feliz. O mundo todo à sua volta te diz isso, né? Você tem direito a ser feliz. Não. Estão mentindo para você. Você não tem direito. Por que eu estou dizendo isso? O estado de felicidade, de bem-estar, de conforto emocional, dessa tranquilidade interior, sabe, dessa bem-aventurança existencial, era algo que nos foi dado, enquanto seres humanos, lá atrás. Quando do início da criação, quando os nossos pais foram criados. Ali sim a felicidade era algo presente, era algo que fazia parte da agenda, era algo ordinário, estava presente ali. O homem vivia em harmonia com Deus, e a partir dessa comunhão com Deus, ele tinha comunhão consigo mesmo, com o próximo, com a criação. Então estava tudo em perfeita harmonia ali. Ali sim havia um estado que a gente poderia chamar de felicidade. Mas os nossos pais pecaram. Adão pecou. E nossos pais foram expulsos do jardim do Éden. O que a Escritura nos ensina é que depois da queda, que é o nome que nós damos àquele evento, aquele fato histórico que ocorreu no jardim do Éden, consistente na desobediência dos nossos primeiros pais, então tudo entrou em desarmonia. Aquilo que doutrinariamente, teologicamente, te define como depravação total na estrutura humana, na vida humana. Enfim, a realidade da vida fora do jardim do Éden é uma realidade de dor, de tristeza, de desarmonia. A gente não se dá conta dessas coisas porque Deus é bom. E na graça dele, na misericórdia, na bondade dele, ele constantemente vai mitigando, vai diminuindo as nossas dores, vai nos cercando de cuidados, de forma que a gente vive a vida e até pensa que quando existe uma tristeza, uma dor,
a gente olha para cima e fala, mas Deus, você não está vendo isso não? Tem uma coisa fora. A gente reclama com ele. Parece que ele dormiu no ponto, parece que ele não está prestando atenção, parece que ele não está governando o universo dele adequadamente. Parece que ele deu uma cochilada. Por quê? Porque no nosso interior, a gente se acostumou tanto com a graça e a misericórdia dele, que a gente está achando que as situações caminhando bem é o ordinário, só que não é. Deveria ser tudo muito ruim. Nós não deveríamos perguntar a Deus por que algumas coisas estão saindo do controle. Não, a pergunta não deveria ser essa. Quando a gente conhece a Escritura, a pergunta que mais intriga é a outra, Deus, por que ainda o Senhor nos trata com bondade? Por que ainda acontecem coisas boas? Por quê? Por que ainda é possível que as pessoas nasçam com saúde, que as pessoas se casem, constituam famílias? Por que ainda é possível que as pessoas sonhem e alguns desses sonhos se realizem? Por que ainda é possível ter experiências gratificantes na vida? Graça e bondade de Deus. Então, a primeira coisa que precisa ser dita antes de falarmos sobre felicidade. Felicidade não é direito. Não é. Mas é possível experimentarmos satisfação nessa vida por causa da graça e da bondade de Deus. E o texto está falando exatamente sobre isso, sobre ser bem-aventurado. É possível sim. Mas não como um direito, como é o que se exige, que se pode brigar por isso, não. Mas algo que pode ser experimentado a partir da manifestação da graça, bondade e misericórdia de Deus. E olhando para esse texto, a gente é ensinado sobre um caminho que nos faz experimentar dessa realidade da bem-aventurança. E esse caminho nós podemos defini-lo aqui como um caminho mais ou menos assim, com duas perspectivas. Uma perspectiva de negação, né? Uma perspectiva negativa de coisas que você tem que dizer não a elas, né? Negativa nesse sentido específico, que você tem que dizer não. E uma outra perspectiva que é afirmativa, positiva, que você tem que dizer sim. Então nós vamos dar atenção nessa primeira parte, na nossa devocional de hoje, as questões das quais nós temos que dizer não. Aí olha o que é que ele diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a primeira noção que a gente precisa ter, que essa bem-aventurança que pode ser desfrutada na presença de Deus, passa por um caminho que exige de nós que nos disponhamos a dizer não a determinadas coisas. E a primeira delas é não andar no conselho dos ímpios. É importante ressaltar que cada uma dessas palavras aqui, ímpio, pecadores e escarnecedores, elas têm nuances bem distintas, né? Elas possuem assim contornos semânticos, assim, é questão de significados bem específicos. A palavra que foi traduzida por ímpio, ela aponta para uma realidade do coração, é uma postura de não levar Deus em conta, é aquele que não é piedoso, ou seja, ele não tem devoção, ele não leva Deus em conta, Deus não é considerado por ele na hora de pensar a vida e de tomar as decisões sobre a vida. Quando a gente entende isso, a gente vai perceber que necessariamente, então, do ponto de vista da espiritualidade, um ímpio não precisa ser alguém ateu. Pode ser alguém que tenha profissão religiosa, mas que viva absolutamente de forma carnal. Eu gosto muito de, quando eu estou abordando esse aspecto, usar um exemplo muito prático. Deixa eu dar um exemplo prático para você pensar aqui. Suponhamos que teu filho está na idade de fazer uma opção para o tipo de profissão, para qual profissão ele vai se dedicar. Está na hora de escolher o vestibular, escolher uma profissão, etc. E aí você conversa com duas pessoas. A primeira delas vai te dar a seguinte orientação. Olha, conversa com teu filho para ele fazer esse curso é que paga bem, esse curso, seu filho vai ficar rico rapidinho, ele já vai sair da faculdade, já tem emprego certo,
Ele tem que se dedicar a essa área, o que está bombando agora é esse curso que ele tem que fazer, etc e tal. No que essa pessoa está pensando? Está pensando tão somente na questão material, naquilo que vale a pena você se dedicar, porque vai te dar retorno financeiro e talvez vai te dar um status social também. Mas é nisso que a pessoa está pensando, é nesse tipo de recompensa, ter renda material que é fruto do desejo do coração dela. Aí você conversa com o outro que vai te dizer o seguinte: olha, eu acho que teu filho tinha que orar e buscar discernimento diante de Deus e buscar apoio também com pessoas capacitadas para ele discernir qual é a vocação dele, para que ele foi criado. Porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com o propósito e que nós temos uma vocação tanto no reino de Deus, naquela esfera da redenção, inseridos no corpo de Cristo, mas temos a vocação na área da criação também, como seres humanos, para servir a Deus enquanto servimos a criação. E é isso que o teu filho deveria procurar. Te pergunto, qual dos dois te deu um conselho ímpio e qual dos dois te deu um conselho cristão? O segundo falou levando em consideração o que Deus revelou na palavra dele. O primeiro foi um conselho ímpio, ainda que seja o presbítero da tua igreja ou o pastor da tua igreja. Conselho carnal. Então, bem-aventurado é aquele que não anda seguindo conselhos carnais, conselhos que não levam Deus em conta. A outra palavra, traduzida por pecador, já tem a ver com uma questão ética mesmo, com as opções, né? Aquele que é entregue à iniquidade, ao mal. E aí ele diz, olha, além de não dar ouvidos, ou seja, de você não construir as suas percepções da vida, né? E não buscar opções com aqueles que não levam Deus em conta, você também não se dedica às práticas daqueles que se apegam à iniquidade. E por último, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor aqui é uma coisa um pouco mais grave, porque ele não apenas não leva Deus em conta, mas tem o coração dele entregue à prática da iniquidade, mas ele zomba, né? Ele faz pouco caso. E necessariamente nem todo ímpio ele escarnece diante de Deus, né? Mas aqui o texto está apontando para aqueles, e a expressão nem se assenta tem a ver com você não ter comunhão, porque se assentar à mesa, para um contexto hebraico daquela época, era você estar disposto a ter proximidade, a estabelecer laços, né? Você está aberto para se relacionar com a outra pessoa. E é curioso que a ordem com que o autor do Salmo construiu a dinâmica do texto dá uma ideia realmente de um caminho que vai ficando pior à medida que você vai se permitindo permanecer nele. Você começa a ouvir conselho daqueles que não levam Deus em conta, daqui a pouco você está se aplicando a andar como eles andam, a ficar no caminho deles, a praticar as mesmas obras, e quando você assustar, você pode estar até fazendo piadinhas e escarnecendo das coisas de Deus. Então, se nós queremos de fato experimentar a vida que Deus nos fornece, né, e nos proporciona de forma gratuita em Cristo, nós temos que primeiramente entender que temos que dizer não para essas coisas, temos que deixar que o próprio Deus nos guie, que nosso coração não pode se dedicar àqueles caminhos que são marcados pela prática da iniquidade, e muito menos nosso coração deve se abrir para abrigar, né, esse tipo de postura que escarnece, que desvaloriza. Nós encerramos por aqui e eu queria que você orasse após o término desse vídeo, mas antes de orar você pensasse um pouco como você tem caminhado. Primeiro, você tem vivido para a glória de Deus ou para a sua própria satisfação? Você tem vivido como se a felicidade fosse um bem absoluto que você não pudesse abrir mão, ou Deus é a tua grande busca, é o teu grande desejo? E segundo, quais são os conselhos que você tem abrido o coração para ouvir? Quais são as práticas, os caminhos que você tem se dedicado a caminhar e as coisas que você tem se permitido a repetir? E por último, com quem de fato você tem disposto a ter comunhão? Deus te abençoe, te dê um tempo de reflexão frutífera e que você faça a opção de não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Fique com Deus.
te cuide, fique em casa e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau.